Mas antes de fazermos então a leitura do Evangelho, que vou pedir para a nossa irmã Olga fazer a leitura, mas antes disso eu vou pedir a Cristiane que faça a oração de iluminação, para recebermos então a palavra. Vamos colocar de pé. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade feliz de reunirmos em tua casa, de termos acesso, Senhor, à tua palavra, de termos, Senhor, o reverendo Daniel, que tanto se prepara, Senhor, para trazer a mensagem para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, que os nossos corações estejam abertos para acolher a tua palavra como um solo fértil. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos daqui com a tua palavra apreendida nos nossos corações e que possamos, Senhor, colocá-la em prática conforme a tua vontade. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha nos iluminar e clarear, Senhor, as nossas mentes com a palavra que vai ser lida e com a mensagem, Senhor, que nós vamos ser presenteados. É o que nós te pedimos por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. 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 Ouçamos então a leitura do Evangelho. Lucas, capítulo 18. É 9 a 15, eu errei ali, É? viu? 9 a 15? É 9 a 15. Mas é 18. É 18. Propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé, assim orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Podemos assentar. Certos textos da palavra de Deus, eles são escritos com uma intenção e são pregados de outra forma. Estão na Bíblia, a gente lê, mas a gente interpreta de uma forma, às vezes, diferente do original. Então, Vou citar um outro texto, sem ser esse de hoje. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo conta lá a história de um homem muito rico, tinha 2 filhos, o mais velho era o braço direito dele, era aquele que cuidava de tudo e tal, e o mais novo era o mais rebelde, e esse mais novo, então, pega a sua parte da herança, já recebe antecipadamente e esbanja aquilo que ele recebeu em farras, numa vida, né, do jeito que deu na cabeça dele, e depois de fracassar nesse empreendimento, ele volta para casa sem direito nenhum e é recebido pelo pai, né? E quantas vezes, né, os pregadores evangélicos pelo mundo não pregaram para as pessoas
dizendo: você que está perdido, você que está afastado da casa do Pai, volta à casa do Pai. Ele te receberá de braços abertos, não é? Até aquele hino, né? Olha que belos hinos hoje lá no céu, fala, né? Que Deus está recebendo esse filho que ele tanto amou, né? E que volta para casa, não é? Então, glória a Deus que muitas pessoas se encontraram com Jesus, se converteram a partir dessas pregações. Mas se a gente for dar uma olhadinha no texto da parábola, a intenção da parábola não é pregar a conversão do filho mais novo que voltou para casa. Quem tem que se converter é o filho mais velho, que ficou na casa e se recusou a receber esse filho mais novo que estava retornando. O problema todo na parábola, né, nesse relato aí, a gente fala a parábola do filho pródigo, né? A gente foca na figura do filho pródigo. O problema foi o filho que ficou dentro de casa. Se a gente fizer uma leitura do texto como um todo, a gente vai descobrir isso, não é? Mas, e essa parábola aqui, ela também fala de duas pessoas em situações opostas, né? Um fariseu e um publicano, não é? E exalta, né, a figura do publicano que se reconhece como pecador, não é? E é como se todos nós nos identificássemos com o publicano. Mas a gente precisa analisar com certo cuidado esse texto, não é? É interessante que a palavra fariseu, especialmente em época de campanha eleitoral, vira assim uma espécie de insulto, né? Não, porque o outro candidato é um fariseu, né? Eu acho que quem começou isso, que eu me lembro, né? Acho que alguém já devia fazer isso antes, mas eu me lembro de Leonel Brizola. Leonel Brizola adorava. Não, é um fariseu. Não, aquele estilo, sim, que ele tinha de discursar, de conversar com as pessoas. Não. A minha primeira referência política lá no Rio de Janeiro foi Leonel Brizola, né? Quem viveu essa época vai lembrar dele. E ele adorava então chamar os outros fariseus, né? E, no entanto, fariseu, na Bíblia, não é uma referência depreciativa. Quando Jesus chama alguém de fariseu, ou quando eles falam de fariseus, não estão xingando ninguém. Estão definindo uma pessoa que pertencia a um partido político e religioso, né? E pessoas extremamente prestigiadas na sociedade. Tanto que estão lá no templo, né? O fariseu num lugar, provavelmente um lugar de destaque, e o publicano lá no cantinho meio escondido, talvez ele nem devesse estar por ali. Porque quem era o publicano? O publicano era uma pessoa que se dispunha a trabalhar para os romanos, não é? Os romanos, eles eram extremamente inteligentes na ocupação dos territórios que eles conquistavam. Extremamente inteligentes. Por isso que o Império Romano durou tanto tempo. Eles inventaram a terceirização. Eles estabeleciam lá que aquele território tinha uma população de tantas pessoas e esperavam arrecadar dali uma certa quantidade lá de ouro, de moedas e tal, né? Eles inventaram, inclusive, o censo. Primeiro, assim, né? Fazia sistematicamente o recenseamento foram os romanos, né? E mais tarde surgiu o IBGE, né? O Lucas foi lá trabalhar e tal, mas já existia isso na época. Para que eles faziam o censo? Para saber quanto eles tinham que arrecadar por pessoa naquela região. A finalidade era basicamente
né, fiscal. E em vez de os soldados romanos saírem batendo de porta em porta para cobrar o imposto, né, a arrecadação, os soldados tinham mais coisas para fazer, né, os militares. Então eles chamavam pessoas da própria região, da própria população e diziam: olha, nós temos uma meta de tantos quilos de ouro aqui nessa região. Então você arrecada isso daí e repassa para a gente. E fica com trocado aí para você. Pronto. Não é? Os publicanos cobravam o quanto eles queriam, ficavam como atravessadores entre os romanos e a população. Entregavam para os romanos né, a meta que eles batiam e ficavam com o restante. Eram pessoas que tinham uma vida muito, né, confortável com aquilo que eles arrecadavam a mais. Como é que eles iam fazer para arrecadar isso? Já era com eles. Então vocês imaginem como os fariseus, que eram extremamente nacionalistas, pessoas preocupadas com a pureza da fé em Israel, isso depois de um período assim que Israel quase que virou uma cidade grega, né, Jerusalém, chegaram a fechar o templo, sacrificar um porco lá dentro, essa coisa toda, né? Os fariseus surgiram para garantir que isso nunca mais acontecesse, né? E que a lei de Israel fosse respeitada, e eles eram guardiães, então, da identidade religiosa, legal e nacional de Israel. Então eles estavam em campos absolutamente opostos, eles como símbolo da nacionalidade, eles como cidadãos de bem, e os publicanos como sendo aquilo que não prestava na sociedade, aquilo que traía a sociedade. Então, para a gente compreender que tipo de encontro Jesus está descrevendo ali no templo, não é? Porém, Jesus coloca as contradições das pessoas em evidência, não é? Então, aquele homem de bem, zeloso da religião, aquela pessoa exemplar, ele vivia com o orgulho dessa sua condição, não é? E ele então disse: olha, graças a Deus que eu não sou que nem essas outras pessoas. Ele se considerava superior a todo mundo. E ele explicava por que ele era superior, não é? Dou o dízimo de tudo que eu tenho, jejuo 2 vezes por semana. A lei recomendava um jejum de 1 dia por semana. Ele jejuava por ele e por aqueles que deviam jejuar e não jejuavam. Então, por isso ele jejuava 2 dias. Não é? Então, ele batia a meta, né? Ele fazia mais do que até era o dever dele. Se esforçava para ser aquela pessoa exemplar dentro da sociedade. A gente sabe, né? E havia uma oração ritual dos homens judeus que dizia o seguinte: Senhor, eu te dou graças porque eu não nasci samaritano e nem nasci mulher. Agradecia a Deus por ser homem, né? Ele ainda tinha essa vantagem em relação aos outros seres, né? Era uma oração mesmo, tinha que fazer parte do ritual lá da sinagoga. Ele foi com certeza fazer essa oração, não é? Então, com todas essas credenciais, ele se apresentava, né, diante de Deus. E vocês podem notar que em momento nenhum ele clama pela misericórdia de Deus, em momento nenhum ele assume algum erro ou alguma coisa que ele tenha feito, né, diante de Deus. Pelo contrário, acho que Deus é que sai devendo para ele nessa oração dele.
Ele agradece, tá, disse, olha, tá bom, viu? Se puder me dar mais alguma coisa, eu, na minha meritocracia religiosa, eu tô merecendo. Né? E lá do outro lado está, então, o publicano que não tem nada disso para alegar diante de Deus, nem diante da sociedade, nem diante dos sacerdotes, nada disso. E ele chega, então, com as mãos absolutamente vazias e batendo no peito. E ele diz assim, sê propício a mim, que eu sou pecador. Né? É interessante que ele não fala, tem piedade de mim, que sou pecador. Ele fala, ser propício. O que é esse ser propício? Aí a gente precisa parar para analisar um pouquinho essa expressão. Ser propício significava o seguinte, eu queria dizer que ele não tinha nada para oferecer que pudesse servir para reparar a vida que ele levava. Não tem nada que eu possa sacrificar, que eu possa apresentar aqui para me justificar diante de Deus. Então ele pede a Deus o seguinte, arranja alguma coisa que possa ser sacrificada no meu lugar para me livrar da punição que eu mereço. É isso que ele dizia. Ele pede que Deus mesmo, inclusive, né, arranje um meio dele ser perdoado. Porque ele mesmo não tinha mérito nenhum. Não é? Eu fico imaginando aqui, né, agora trazendo para nosso contexto, para nós, né, quem somos nós aqui reunidos nessa igreja, nessa sala, né? Somos todos aqui cidadãos de bem, ou não é? Né? Somos todos aqui pessoas que trabalham honestamente, que recebem seu salário, que pagam religiosamente seus impostos, né? Até porque muitos deles já vêm cobrados já na fonte, não é? Então, estamos aqui todo domingo aqui na igreja, oramos regularmente, lemos a Bíblia regularmente, né? De quem que a gente está mais próximo desses dois aí? Será que a gente está mais próximo do publicano? Ou será que a gente está mais próximo do fariseu? Não é? Eu mesmo me pego, às vezes, em algumas situações assim, quando eu enfrento certas dificuldades, principalmente no trabalho da igreja, né? Quando acontecem certas situações que eu tenho que superar com paciência e tal, às vezes eu penso assim, olha, minha mansão celestial vai ter churrasqueira. Eu já me considero merecedor das moradas eternas e ainda estou pedindo mais um extra lá, porque, né? Deus sabe que é brincadeira, mas se tiver, melhor. De qualquer forma, a gente se apresenta muitas vezes diante de Deus com essa meritocracia, vamos ter consciência disso, né? Então, eu acho que a gente está, na realidade, muito mais próximo do fariseu do que do publicano. Agora, o publicano, ele tem a consciência perfeita do papel de Jesus, do que Jesus representa. Porque no momento em que ele diz assim, ser propício a mim, pecador, ele está pedindo que Deus providencie para ele alguma coisa que possa ser sacrificada no lugar dele, para que ele seja salvo. E Jesus providenciou isso. Né? E Deus providenciou isso através do seu Filho, Jesus Cristo. Não é? E é dele que vem a nossa justificação. É desse sacrifício que vem a nossa justificação diante de Deus, não dos nossos eventuais méritos, né? Não da nossa boa conduta. Eu não estou dizendo que Jesus está defendendo, por exemplo, a corrupção, a conduta
entreguista do publicano. Em momento nenhum Jesus fala disso. Embora Jesus não condena Roma por cobrar impostos. Se a gente observar no Evangelho, o que ele diz assim? A César é de César. Ele reconhece que Roma cobrava impostos, então a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque o imperador também, o imperador romano, queria se passar por Deus, aí não. Mas a cobrança de impostos dentro da tabela ali da receita, né? Disso Jesus não condena, não. Né? Podia ser uma profissão muito desagradável para os judeus, mas Jesus os reconhecia. Sem aprovar, claro, a conduta corrupta, a extorsão, né? Isso em momento nenhum. Certo? Então, nós não somos condenados pela nossa boa conduta, pela nossa preocupação de servir a Deus de forma exemplar. Não. Mas a gente precisa ter muito essa consciência de que não é isso, não é essa meritocracia que a gente apresenta diante de Deus para ser redimido, para ser abençoado. Então, a nossa salvação, a nossa redenção, ela vem do meio que Deus propicia, que é por meio de Jesus Cristo. Quando a gente tem isso atento, né? Isso na nossa consciência, muda a nossa atitude, muda a nossa espiritualidade, muda a nossa atitude em relação a Deus e em relação ao outro também, não é? Porque os fariseus eram extremamente exigentes com todo tipo de pessoas, todo mundo eles viam defeito, porque eles tinham um elevado padrão de conduta que ninguém conseguia alcançar. Jesus, então, era alvo preferencial deles. Onde Jesus ia uma meia dúzia de fariseus, só para anotar lá o que ele estava fazendo de errado. Não é? Boa parte do Evangelho são relatos de discussão com os fariseus sobre uma ou outra coisinha que Jesus estava agindo dentro do padrão deles. Quando a gente sabe que não é isso que constitui a verdadeira vida espiritual, então a gente também se desliga desse tipo de coisa, né? E passa a viver com mais abertura, com mais liberdade, enfim, né? De uma forma mais leve. Então, meus queridos, essa é a lição dessa parábola, não é? Aquele homem que chegou lá cheio de credenciais, não saiu de lá justificado, não fez falta nenhuma ele ir ou deixar de ir ao templo. Ao passo que aquele que confessou a sua condição, né? E é por isso que a gente faz questão de manter esse momento nos nossos cultos. A gente observa que muitas igrejas evitam esse negócio, tem um momento de confissão, né? Então, louvor, adoração, tal, a palavra, pá. Tem um momento de contrição, de confissão, de reconhecimento da nossa condição diante de Deus. Nós aqui sempre praticamos isso, para lembrarmos que é por meio de Jesus Cristo e unicamente do seu sacrifício que nós somos salvos, que nós somos redimidos, que nós somos chamados a uma nova vida. Amém? Amém. Então, que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos lembrar também que o fariseu dava o dízimo de todas as coisas que ele recebia, que ele possuía, né? Nós não precisamos ser fariseus, mas nós temos, vira a câmara ali do QR Code, né? Mas nós temos compromisso com a obra, nós temos compromisso com esse ministério, né? Então, queremos convidar todos e todas a participar conosco, né, dessa obra. A promessa de Jesus Cristo é essa, né? O que está escrito ali, Lucas? Lê para a gente, por favor. Dai e
e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Os deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Amém. Então fica aí o convite a caminhar todos conosco, né, na nossa obra aqui.